Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai estar explorando um pouco mais sobre os sensores ópticos, que é um assunto bem longo, né, que tem bastante sensores e muitas aplicações, tá? Que a gente vai tentar aí falar sobre algumas aplicações mais importantes e sobre alguns componentes mais importantes, tá? Mas é uma área também muito vasta, muito grande. Tá? E a ideia é que nessa aula a gente passar os conceitos aí fundamentais da parte de ótica, uma introdução, né? Para que depois a gente possa passar para os sensores ópticos propriamente ditos. Então a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que a luz ela pode ser considerada como uma onda, né? Uma onda eletromagnética, né? Então, onde você tem aqui um campo elétrico, né, e um campo magnético que são separados aí em 90 graus, né, e que ficam variando ao longo do tempo, né. E a distância dessa ou melhor dizendo, o intervalo periódico dessa variação, né, que é o nosso comprimento de onda, é ele que vai nos dar aí vamos dizer assim, a cor da nossa luz, né? E o lambda, né, lembrando que o lambda ele é dado, né, pela velocidade da luz, né, divididos pela frequência, né, dela, né, onde a velocidade da luz é lá aos 300 mil km por segundo, né, 300 mil metros por segundo, né, que é um valor fixo, né. Então o lambda ele vai ser basicamente alterado devido à frequência aí da onda eletromagnética, né. E aí, de acordo com o valor do teu lambda, você vai ter um espectro visível diferente, né? E a gente, só para a gente ter uma noção, o espectro visível é somente esse pequeno trecho aqui, tá? Todo o restante é espectro invisível, né? Então aqui eu tenho as ondas de infravermelho, né? De luz infravermelha, tenho aqui a microondas, tem a parte de rádio, né? Aqui está mostrando a modulação AM, modulação PM. Tenho aqui a faixa do ultravioleta, de raio-x, de raios gama, né? Então a parte aqui visível aqui, ela vai estar aqui em torno de 500 nanômetros a 800 nanômetros, né? Então que vai te dar aí o vermelho, né? O amarelo e vai finalizar lá no tom azul, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar são os tipos de feixes de luz que a gente pode ter, tá? Então a gente tem feixes de luz que vão ser policromáticos, né? Que é o que está mostrando aqui à direita, que tem várias comprimentos de onda, né? Misturados, ou seja, normalmente ela vai ter uma cor branca. Ou você pode ter feixes monocromáticos aqui, como tem aqui só numa frequência, só no comprimento de onda, né? O azul, o verde, o vermelho, né? Como está mostrando aqui, né? E além disso, a gente também pode ter feixes que, além de ser ainda monocromáticos, eles podem ser coerentes, né? Ou seja, a fase da onda eletromagnética, todas as ondas que são emitidas estão na mesma fase, tá? Essa é a propriedade da luz laser, né? Ela, além de ser monocromática, ela é coerente, né? Então isso a gente tem que lembrar, e tem essas três propriedades, os tipos de feixes de cada onda eletromagnética. Outra coisa importante de lembrar é como que se dá a interação da luz com a matéria, né? Então a gente tem aí, se você pegar um feixe de luz, né, que incide, né, numa certa superfície, tá? Ele vai ter um ângulo incidente em relação à normal dessa superfície, né? E esse feixe incidente, tá? Se essa superfície de reflexão ela for lisa, né? Ou seja, o que quer dizer o lisa para nós? Quer dizer que a ondulação dela é menor que o comprimento de onda da feixe incidente. E veja que o comprimento de onda são valores em nanômetros, então tem que ser uma superfície muito lisa, né? Então, se ela for bem lisa, ela vai refletir, né, de forma especular, né? E aí ele vai aqui, o teu feixe vai refletir com o mesmo ângulo de incidente no ângulo de reflexão em relação ao normal, né? Ou se a tua superfície for rugosa, ou seja, se a ondulação for maior do que o comprimento de onda, que é bem normal acontecer isso, né? Então aí a reflexão vai ser difusa, né?
Então aí o feixe vai ele vai se deslocar para várias outras direções, né? Então não vai correr essa reflexão tão bonitinha como está mostrando aqui, tá? Além disso, a gente também pode ocorrer a refração, né? O que quer dizer a refração? Parte do feixe que incide, ele pode passar do meio para o outro, né? E parte pode ser refletido. Então você tem aqui um feixe incidente, né? Incidindo aqui do ar para o vidro, né? E aí você vai ter um feixe refletido e vai ter uma parte do feixe que vai ser refratado, né? E como que é feita como que é governada essa refração aí pela lei de Snell, né? Que o coeficiente de refração do meio 1, tá? Vezes o seno do ângulo incidente em relação ao normal é igual ao coeficiente de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, né? Então aí você vai ter aí vamos dizer assim, uma refração, né? A porcentagem de refração vai depender aí do N1 e N2 de cada meio, né? É interessante que eu vou colocar isso aqui lá esse link lá no Moodle, tá? Vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui que ele explica que através da refração da luz, tá? Como que o sensor de chuva dos veículos de automóvel ele funciona para ligar automaticamente o limpador de para-brisa. Então ele mostra aqui utilizando a lei de Snell aí a refração e o ângulo limite, né? Outra coisa que é importante a gente comentar sobre os sensores ópticos é que eles têm unidades de medidas bem, vamos dizer assim, variadas e não muito usuais, né? Então a gente tem o que a gente chama de unidades de medidas radiométricas, né? E as unidades de medidas fotométricas, tá? As radiométricas, a gente mede a luz através do aquecimento que ela provoca em algum sensor. Já as unidades que são baseadas em fotometria, elas medem a luz visível de acordo com a resposta do olho humano, tá? Porque o olho humano, alguns comprimentos de onda, ele é mais sensível do que outros, ou seja, algumas cores ele é mais sensível do que outras, né? E as fotométricas, normalmente as unidades fotométricas, você vai aplicar quando o objetivo é você visualizar, né? O ser humano visualizar, né? Então você vai aplicar para a iluminação de ambientes, displays, etc. Já as unidades radiométricas a gente aplica normalmente para equipamentos, né? Porque ela está mais voltada aí a unidades para, vamos dizer assim, para dispositivos ou equipamentos que vão utilizar a luz como entrada, vamos dizer assim, né? Então, quais as diferenças entre as unidades aí radiométricas e fotométricas, né? Então você tem para cada unidade radiométrica você tem uma fotométrica equivalente, né? Então você tem a energia radiante, né, que é dada em joule. Na fotométrica a gente chama de energia luminosa, que é lumen vezes segundo, né? Você tem o fluxo radiante, que é dado em watt na radiométrica, e na fotométrica você tem o fluxo luminoso, que é o lumen, né? Que hoje em dia é bem comum a gente ver nas lâmpadas aí, a LED lá especificado tantos lumens, né? Que é, vamos dizer assim, o equivalente da potência, né? Nas lâmpadas antigas, incandescentes, a gente falava em watt, agora nas lâmpadas a LED a gente fala em lumen, né? A gente também tem a intensidade radiante, né, e a intensidade luminosa na fotométrica, né? A intensidade radiante é watt por esfero radiano e a intensidade luminosa é lumen por esfero radiano, que a gente chama de candela, que é a unidade internacional, tá, para a luz aí, né? Então a gente vai ver melhor o que é o esfero radiano, né? A radiância também a gente tem, que é watt por esfero radiano ao quadrado, né? Vezes metro quadrado. E a luminância, que é o lumen por esfero radiano vezes metro quadrado. E aí, por fim, a gente tem a irradiância, que é watt por metro quadrado, e a iluminância, que é lumen por metro quadrado, né? E a hesitância também aqui, que é watt por metro quadrado, e a hesitância luminosa, que é lumen por metro quadrado, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Outra coisa que a gente precisa se ater aqui é a resposta do olho humano, né? Então aqui tem um gráfico aqui da resposta relativa em percentual, tá? Pelo comprimento de onda, né? Em nanômetros, né? Então dá para ver aqui, né? No gráfico que está aqui em linha cheia, tá?
seria a resposta do olho humano em ambientes iluminados, claros, né? E o que está em linha pontilhada seria para ambientes escuros, né? Então dá para ver que para ambientes mais claros, a cor que o olho humano tem 100% de resposta é a cor verde, né? E aí vai caindo aqui até a cor vermelha e também vai caindo aqui para a cor azul, né? Quando você está em ambientes mais escuros, aí ele enxerga um pouco melhor a luz azul, né? E as luzes aí, a vermelha e tal, ele enxerga menos, né? Então, aqui a gente consegue ter uma noção aqui de como que é a resposta do olho humano quando a gente está falando aí de sensores ou de aplicações que são voltadas para seres humanos, né? Então, você tem que levar em conta isso, né? Então, isso aqui é um dos erros aí mais graves que o pessoal comete, né, que eu já vi acontecer, por exemplo, em semáforos, né? Que muitas vezes você vai escolher lá a intensidade luminosa dos LEDs do semáforo, e aí você acaba escolhendo às vezes a intensidade luminosa do LED verde igual a do LED amarelo igual a do LED vermelho. Só que se você for ver pela curva aqui, né, o olho humano percebe, né, tem uma resposta muito mais forte para a cor verde. Então você não precisaria usar a mesma, né, intensidade para o LED verde que você usou para o LED vermelho, porque quando acender a luz verde, né, no semáforo, vai ficar muito mais forte que as outras duas cores, né? Então aí tem, né, tem essa questão aqui, né? À noite então vai ser pior, né? À noite ainda pode até ofuscar a visão do motorista, porque daí a luz verde pode ser muito forte, ele pode ofuscar e às vezes causar algum acidente, né? Então, se você entende dessa resposta do olho do humano, você vai saber projetar, né, um semáforo da maneira adequada, de maneira que todas as luzes, né, elas pro ser humano, elas tenham mais ou menos a mesma intensidade, né? Além disso, também vale a pena salientar que os LEDs eles também têm cores, né? Os LEDs de iluminação, os LEDs entre aspas brancos, né? Eles têm temperatura de cores diferentes, né? Então a gente teria um LED branco com um tom mais amarelado até um tom mais azulado, né? E a gente utiliza para diferenciar isso o termo de temperatura de cor em Kelvin, né? De 2700 Kelvin até 7000 Kelvin, que é o mais azul, né? Isso aqui é baseado na radiação de um corpo negro, né? Que quando você vai aquecendo um corpo negro, quando você ultrapassa em 1000 kelvins ele começa a ficar vermelho e quando você chega em 10.000 kelvins ele fica azul, né? Então, baseado nisso que foi criada essa escala de cores aí, né? Então, por exemplo, 10.000 kelvins seria um céu azul, né? 7.000 kelvins a 7.500 aqui seria, né, o que a gente tem aí de LEDs, né? Normalmente os LEDs mais azulados, né? Por exemplo, uma vela ela está em torno de 1900 Kelvin, né? Que mais aqui? Uma lâmpada incandescente, normalmente ela está em torno de 2.800 Kelvin, uma lâmpada incandescente de 100 watts. A lâmpada já halógena está em torno de 3.000 Kelvin, né? O Sol aqui normalmente está em torno de 4.800 Kelvin, né? Num céu azul aqui, num céu com bastante nuvens, nublado, a gente vai ter aí 6.000 Kelvin. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente utiliza essa escala aqui de cor e que os LEDs, né, de iluminação eles utilizam muito essa escala, né, que a gente chama de escala Kelvin de temperatura da cor. Mas a gente falou sobre o esfero radiano nas unidades, mas a gente precisa entender o que é exatamente esse esfero radiano. O esfero radiano é um ângulo sólido, tá? E o mais fácil de entender é lembrar do radiano, né? Que ele está relacionado com o radiano. Então lembre que num círculo, né? Tem um círculo aqui. O que é um radiano, né? A gente fala que o círculo tem 2π radianos, né? O que quer dizer, né? O radiano é o seguinte: se você pegar aqui, tá, um arco de comprimento igual ao raio do círculo, tá? O ângulo dele vai ser 1 radiano. Então, 1 radiano, tá, é o ângulo, tá, que eu tenho para um setor circular aí que tem comprimento igual ao seu raio.
tá? E aí você pode dizer que você tem aí 2π radianos, ou seja, 2 vezes 3,14, né? 6,28 ângulos radianos aqui dentro de um círculo, né? E você também vai dizer lá que tem 2πr, que é o comprimento, né, do círculo, né? Ou seja, assim, 2π, 2 vezes 6,28 raio, vamos dizer assim, comprimentos aqui, R's, né? Que vão formar aí o teu perímetro do teu círculo, né? E o que é o esfero radiano? Então eu pego uma esfera, né? E é a mesma ideia do radiano, né? Aqui. E eu pego uma área, em vez de eu pegar agora um arco de comprimento R, eu vou pegar aqui um trecho, né? Uma superfície da minha esfera de área R ao quadrado, tá? Sendo que esse R é o raio da minha esfera, tá? Então, com essa área de R ao quadrado, tá, ele vai me definir um ângulo sólido, então aqui é um ângulo 3D, que eu vou chamar, né, de um esfero radiano. Tá? Então, esse vai ser o meu esfero radiano. E aí, lembre que qual que é a área da superfície de uma esfera? É 4πr ao quadrado. Tá? Então, ele vai ter 4π esfero-radianos, né? Porque se um esfero-radiano equivale a uma área de superfície de r ao quadrado, então eu tenho 4 vezes π, né? Ou seja, 4 vezes 3 lá vai dar 12, 12 alguma coisinha, tá? Esfero-radianos dentro de uma esfera, tá? Então isso aqui, por que a gente está utilizando esse ângulo sólido? Porque as fontes de luz, elas emitem, né, a luz em todas, num ângulo sólido de tantos esferos radianos, né? Se for uma fonte de luz que emite luz para todos os lados, né? Para cima, para baixo, para dentro, para trás, né? Ela vai ter aí 4π, né? Esfero-radianos de radiação, ou seja, ela emite para todos os lados de uma esfera, né? Se a gente fosse colocar ela dentro de uma esfera, a gente ia ver toda a esfera iluminada, né? Toda a superfície dela iluminada de maneira uniforme, tá? Então, com um esfero radiano, e a gente pode agora falar sobre o ângulo de visão, né? Então, um LED ou uma fonte de luz também, o LED principalmente, né? Eles são especificados aí com um ângulo de visão e também pela intensidade luminosa que é em candelas, né? Lembra que a intensidade luminosa ela é tantos lumens por esfero radiano, né? Então aí você vamos dizer assim, você vai estar limitada ao ângulo sólido de emissão, né? Então, a gente pode ter aqui no LED um diagrama polar, tá? Que é esse diagrama, esse gráfico aqui, que ele diz o seguinte, tá? Se eu estiver olhando para o LED a 0 graus, né? Ou seja, olhando de frente para ele, tá? Ele vai estar me dando aqui o máximo de luminosidade aqui, que seria a intensidade relativa de 100% ou 1, né? Que seria 1 aqui, né? E se eu, por exemplo, estiver olhando para o meu LED com, vamos pegar aqui, mais ou menos aqui, ó, com 50 graus, tá? Em relação à face dele, eu já vou estar aqui aproximadamente 50 graus, já vou estar aqui, quando eu colocar aqui nesse gráfico aqui polar, já vai estar aqui próximo de 50% da intensidade, tá? Então a gente define como que o ângulo de visão desse LED ele é até 50 graus, tá? Porque é onde a intensidade relativa dele caiu para 50%. Então o gráfico de radiação do LED é esse que está aqui, que é esse redondo aqui, né? Então aqui você vai ter tipo as medições que foi feito, por exemplo, a 10 graus, né? Ele vai ter aqui próximo de 0,95, por exemplo, né? Aqui a 20, próximo de 90% da intensidade relativa e assim por diante, né? A 30, 80, até ele chegar aqui aproximadamente em 50 graus que ele vai estar, né? A 50% da intensidade relativa, né? Então isso aqui vai me definir, lembra que isso aqui é um ângulo ainda normal, não é um ângulo de esfero radiano, a gente precisa converter isso para esfero radiano, tá? Aqui é como se estivesse usando num plano ainda, né? Tá? Então essa é a forma que a gente define aqui o ângulo de visão de um LED, né?
Mas e como que eu faço para transformar esse ângulo de visão num ângulo de esfero-radiano, para que daí eu possa ter, aí, por exemplo, se eu sei que um LED, que normalmente é definido a intensidade dele em candelas, eu quero saber quantos lumens que ele emite, né, para comparar com uma lâmpada, né? Uma lâmpada, a LED, muitas vezes ela diz em lumens e não em candelas, né? E aí eu quero comparar se esse meu LED é muito mais forte que uma lâmpada a LED aí, vamos dizer que eu comprei, né? Então, imagine que eu tenho aí um LED de intensidade luminosa de 2 candelas, tá? Um LED bem forte, tá? E muitas vezes o pessoal especifica os LEDs em milicandelas, tá? E o ângulo dele é 15 graus, né? Ou seja, 15 graus para a esquerda e 15, o ângulo de visão dele, né? Seria 30 graus aqui ou 15 graus para cada lado, né? Qual que é o ângulo sólido do cone de luz, né? Ou seja, o ângulo em esfero-radiano que ele emite, né? E qual que é o fluxo luminoso, né, desse LED, ou seja, quantos lumens que ele emite dentro desse cone de luz que ele chega, que ele consegue até a 50% da intensidade relativa, né? Então tem uma formulazinha que eu consigo obter aqui por esse ângulo θ aqui, né, de visão. Então eu posso, o ângulo esfero-radiano, ômega aqui maiúsculo, ele é 2π, 1 menos cosseno de θ, né? Θ que é o ângulo de 15 graus. Então substituo por 15, eu vou ver que o ângulo em esfero-radiano é 0,214 esfero-radiano, né? O ângulo de emissão desse LED. Então, se ele tem 2 candelas de emissão, então basta multiplicar a intensidade por... Lembra que a intensidade é lumens por esfero radiano. Então, se eu multiplicar pelo esfero radiano, eu vou ter o valor em lumens. Tá? Então, esse LED emite 0,4, né, 0,428 lumens. Tá? Então, daí eu consigo comparar, né, esse LED com outra fonte de luz baseado em lumens. Tá? Porém, tem que tomar um cuidado que a gente vai falar no próximo slide. Aí, né? Um cuidado que a gente precisa tomar é o seguinte, quando você está comparando fontes de luz diferentes, tá? É que a fonte de luz, cada uma delas tem um ângulo de emissão bem característico. Então, o LED, por exemplo, ele tem um ângulo de visão, aí, de emissão, bastante pequeno, bastante fechado. Já uma lâmpada, por exemplo, de iluminação, ela tem um ângulo de emissão ou de visão bastante aberto, né? Então, por exemplo, se duas fontes de luz, né, as duas fontes de luz aqui do lado emitirem 100 lumens, tá? Será que ambas serão equivalentes em intensidade luminosa, né? Então, lembra o seguinte, né, a intensidade luminosa, que é o candela, né? A candela, ela é lumen, Lm, por esfero radiano, né? Então, o que a gente nota aqui nessa primeira lâmpada? Essa lâmpada aqui, ó, ela tá com a emissão aqui, ó, para todos os praticamente uniforme, né? Até para trás. Então, ela deve ter um ângulo aqui de emissão, se a gente pegar aqui a normal, tá? Que ela deve estar tendo um ângulo aqui já quase que, vamos dizer aqui, de 90 graus aqui, né? A gente pode dizer, né? De emissão. Esse aqui do LED, se a gente for olhar aqui, ele deve ter um ângulo de emissão aqui próximo de 15 graus, 20 graus, que é o típico de um LED desse parâmetro, desse LED desse tipo aqui, né? Então, se você pegar, né, se as duas emitirem 100 lumens, tá? Aqui ela vai ter se eu pegar essa lâmpada aqui 100 lumens e dividir pelo ângulo de 90 graus em esfero-radianos, tá? Eu vou colocar aqui só vamos colocar aqui, digamos, isso seria o ângulo de esfero-radianos equivalente a 90 graus desse ângulo aqui 2D, tá? E aqui seria 100 divididos por um ângulo em esfero-radiano, tá? De 15 graus. Não é difícil a gente notar que quem vai ter mais lumens vai ser o LED, tá? Se as duas tiverem, vai ter mais intensidade, né? Vai ser o LED, tá? Por quê? Porque ele emite a luz num pequeno cone, né? num pequeno ângulo de visão. Então ele está colocando mais energia num espaço menor, né? E aqui ela está emitindo a mesma quantidade de energia, só que num espaço maior. Então, em intensidade luminosa, tá? O LED ele vai ser maior, né? Ele vai ter mais candelas aqui, né? Do que essa lâmpada aqui, né? Tá?
É claro que cada um tem uma aplicação, né? O LED aqui, normalmente a ideia de utilizar um LED é uma visualização que você só quer ali olhar num certo ângulo e enxergar o LED. Aqui nessa lâmpada você quer iluminar todo um ambiente, tá? Então tem que tomar cuidado nessa questão do lumens, né? Que quando você fala só no fluxo luminoso, tá? Se você comparar duas fontes de luz diferentes só por lumen, você vai estar fazendo uma comparação errada. Você tem que comparar por intensidade luminosa, que é lumen por esfero radiano, que aí você está comparando com o ângulo, né, sólido de emissão de cada uma delas. A gente falou sobre a iluminância, né? A luminância é o fluxo luminoso incidente por unidade de área, né, em metro quadrado. Então é lumens por metro quadrado, que é utilizado mais comumente o lux, que é na verdade um lumen por metro quadrado. A gente usa essa unidade lux, né, que o pessoal utiliza principalmente na parte de iluminação aí de ambientes, né? Então só para ter uma ideia aqui, por exemplo, a luz do sol são 100.000 lux, tá? A luz de um quarto normal é 50 lux, né, o lumen por metro quadrado. Um escritório normalmente já a gente utiliza 320 lux, né? No pôr do sol você tem 10, né, lumens por metro quadrado. A luz da lua é cerca de 0,1 lux aí, o lumen por metro quadrado, né? E o equivalente radiométrico, tá? É a luz que atinge uma dada superfície. A irradiação é dada por watts por metro quadrado, que é o dual aí de lumen por metro quadrado. Só lembrar que lumen é a mesma coisa que watts, né? Tá? Mas aqui a gente usa nessa parte aí de fluxo de luminância muito mais o lux do que a unidade radiométrica na maior parte dos casos, né? A luminância, né, é outra, né, unidade que a gente utiliza, principalmente quando a gente nota que na prática, né, as fontes pontuais elas não existem, né? Na realidade depende da tua referência, né? Então, por exemplo, uma TV, ela pode ser uma fonte pontual se você está observando ela a dezenas de metros, né, de distância, você vai ver ela como um ponto só. Mas quando você está próximo, ela não pode ser uma fonte pontual, né? Assim como um LED, ele pode ser uma fonte pontual quando você está lá a alguns 2, 3 metros dele, mas se você estiver muito próximo, ele não pode ser considerado uma fonte pontual, tá? Então, qual que é o critério aí, né? Se o diâmetro da fonte for menor que 10% da distância até o detetor, tá? Barra medidor aí, pode-se considerá-la como uma fonte pontual. Se não, aí não dá para utilizar e a gente usa a luminância, né? A gente viu que a iluminância ela está voltada, que foi o que a gente viu anteriormente, ela está voltada aí para fontes pontuais. Mas quando eu quero achar o brilho de uma TV, né, LED, por exemplo, eu vou ter que usar a luminância, tá? Para que eu quero justamente caracterizar uma TV e poder comparar ela com outra, né? Para ver qual que ilumina mais que a outra, qual que brilha mais que a outra, né? E numa TV LED eu tenho lá centenas de LEDs, né? Numa matriz aqui, né? Para formar as imagens, né? Então a luminância é essa intensidade luminosa que atravessa uma certa área, tá? E ela é dada em metro quadrado. Então ela é candela aí por metro quadrado, tá? Então essa é a luminância, ou também que a gente chama entre aspas de brilho, né? E agora a gente vai começar a entrar nos dispositivos, né? Primeiro vamos relembrar aqui o LED. Então o LED basicamente ele tem esse encapsulamento, né, o mais comum, que a gente tem aqui uma janela de epóxi que é transparente. Você tem a junção PN aqui dentro desse, vamos dizer assim, dessa casca refletora, tá? Para tentar direcionar toda a luz para cima, né? E aqui daí vocês têm os fiozinhos aqui para fazer as conexões, né, na parte P e N, né, que vão para o catodo e anodo do LED, né? E o que acontece basicamente no LED é que quando você polariza ele diretamente, tá? No LED a tua junção, a gente vai explicar melhor, mas basicamente quando as cargas passam de um lado para o outro, elas emitem a energia, né, que elas perdem em forma de fótons de luz. Então você tem semicondutores específicos que essa emissão de energia, essa perda de energia é em fótons de luz, né?
Uma coisa interessante do LED é que, se a gente observar aqui, o catodo ele fica ligado nesse refletor, tá? E esse refletor, né, ele tem uma área grande, então em geral o catodo ele é colocado no refletor porque ele é o terminal que esquenta mais, tá? Então você tem mais área aqui, principalmente se você utiliza o refletor não só para direcionar, mas também para dissipar o calor da junção PN, tá? Porque quando você coloca a corrente, faz passar a corrente para gerar a luz, tá? Ela aquece e se você não dissipar o calor, né, ela pode aquecer a junção PN de tal forma que ela entra no ponto de fusão, né, do material semicondutor e ele derrete e aí ela para de funcionar. Então o refletor aqui e o próprio terminal do catodo funcionam como um dissipador de calor, ou seja, diminuem a temperatura da junção PN, tá? A área deles, né, você utiliza a área para dissipar calor aqui para fora para tentar diminuir a temperatura. Então, como é que funciona o LED internamente, né? Então, o LED está aqui o símbolo dele e aqui está a junção PN, né? Em geral, no LED, você tem acontece o seguinte fenômeno, né? Ou melhor assim, na junção PN. Quando você coloca uma tensão de polarização externa que estabelece uma polarização direta na junção PN, você faz com que a camada de depressão de íons ela seja reduzida, né? Porque o campo elétrico da fonte externa vai se opor ao campo elétrico da barreira de íons da camada de depressão. Então ela vai reduzir, isso vai fazer com que os elétrons, né, do lado N consigam se difundir para o lado P, né? E as lacunas também vão poder se difundir para o lado N, né? Então o que acontece? Quando eu coloco aqui, quando eu ligo elas, eu vou ter as lacunas se difundindo, tá? E elas vão entrar no lado N e uma hora elas vão se recombinar, então elas vão se deslocar dentro do semicondutor N e elas acabam se recombinando com o elétron. E quando elas se recombinam com esse elétron, o que acontece? Se ela estava se movimentando, ela tinha energia cinética. No momento em que ela recombinou-se, quer dizer que ela vai ficar parada, então ela tem que perder essa energia cinética, né? E de que forma que ela perde num semicondutor, no caso o silício, em forma de energia térmica, né? Mas existem semicondutores especiais, como o fosfeto de arsenito de galho e fosfeto de galho, tá? Que essa perda de energia ela ocorre num comprimento de onda que é visível, tá? E aí você vai ver a emissão de luz, tá? A mesma coisa que para os elétrons, ó, eles entram no tipo P e aí eles se recombinam, né? Deixam de ter movimento e emitem essa energia cinética em forma de luz, se for um desses semicondutores aqui específicos. Então, de acordo com o semicondutor, você vai ter um padrão de luz emitido, né? Uma cor de luz emitida, né? Luz azul, luz verde, luz vermelha, tá? Então é assim que funciona a emissão de luz no LED. Então, uma vez feita essa revisão aí de ótica e também falado sobre as unidades radiométricas e fotométricas, a gente pode entrar e entender melhor o princípio fotocondutivo, que é utilizado em vários tipos de sensores, onde a condutividade do material ela é alterada, né? Ou seja, a resistência, né, do material é alterada pela radiação de luz incidente, né? Que é o principal dispositivo aí que ocorre isso é o LDR, que a gente vai falar na sequência, né? Então, os sensores fotocondutivos, eles utilizam aqui essa equação aqui da condutividade, que vem lá de semicondutores, que a gente viu em eletrônica 1, né? Que a condutividade de um material sigma, um material semicondutor, né? Ela é dada pela densidade intrínseca, tá? O Ni, a carga do elétron e as mobilidades do elétron e lacuna. Então, ela é a soma desses dois produtos aqui, né? Essas duas expressões, né? Então, quando um semicondutor ele a gente incide uma luz ou excita ele pela luz, né? O que acontece nele, né? Então, a gente tem aqui, olhando aqui no diagrama de energia, né? Eu tenho aqui a banda de condução e a banda de valência. A banda de valência são aquela energia que o elétron tem que ele não tem movimento, né? E a banda de condução é quando o elétron, a lacuna fica livre, né? Então, se você incide aqui ele com um fóton, tá?
um material semicondutor, essa energia desse fóton, tá? Ele vai se chocar com o elétron, vai dar energia para esse elétron para que ele possa se movimentar. Então ele vai ser, né, ele vai aumentar a energia nele, ele vai estar na banda de condução, ou seja, ele vai virar um elétron livre que tem energia cinética. A mesma coisa para uma lacuna, tá? Então se eu incidir aí 20 fótons, né, eu vou ter 20 aí cargas aqui para gerar corrente, né? Isso quer dizer que eu vou ter um acréscimo na minha condutividade delta sigma, que ele é equivalente ao acréscimo de cargas delta N e delta P que foram para a banda de condução, né? Então a minha variação na minha condutividade, ela vai estar diretamente relacionada a esse delta N e delta P, né? Que é o acréscimo de lacunas aí, ou elétrons por centímetro cúbico devido à luz incidente, tá? Isso aí a gente vai chegar, né, numa outra equação, que é essa equação aqui do ganho, tá? Que a gente não vai chegar a deduzir ela, mas é o ganho quando eu coloco aí um material semicondutor na presença de luz, tá? Que ele depende aqui da tensão, tá? E depende também da distância que eu tenho entre os dois materiais aí, os dois contatos semicondutores, tá? Então vamos tentar entender melhor isso aqui. E isso aqui é a foto do nosso LDR, tá? Que é o nosso resistor dependente de luz, tá? Como que ele funciona? Imagine que aqui eu tenha dois contatos, tá? Contato 1, contato A e contato B. E no meio deles eu tenho o semicondutor. Então esses contatos aqui, na verdade, eu estou utilizando só para eu ter um contato com o semicondutor. E por que eu fiz tão comprido assim, tá? Porque eu preciso ter uma distância muito pequena entre eles. Então esse L aqui, essa distância entre o contato A e o contato B, ele tem que ser o menor possível, porque daí o meu ganho, ou seja, a minha variação de condutividade vai ser maior com a luz, tá? Então eu preciso otimizar essa distância. Só que eu também preciso ter bastante área de semicondutor, tá? Para que ele tenha uma resistência alta também, né? Então aí eu preciso de área e tem que ter distância pequena. Então como que eu faço? Em vez de ter um negócio comprido desse, um sensor muito comprido, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pego ele e coloco aqui em zigue-zagues aqui, ó, tá? Então o semicondutor aqui, ele é essa parte branca e a parte em preto são só os contatos com o semicondutor, tá? Então dessa forma eu deixo que a distância sempre seja a mesma, tá? E eu consigo fazer um semicondutor aqui bastante comprido, que tem uma resistência mais alta, tá? E aí se eu deixasse ele só um pequeno, aqui ele teria uma resistência muito baixa, seria difícil de medir, né? Vamos pensar assim, vai ter uma resistência de 10 ohms, né? Então eu quero que ele tenha uma resistência de 10 kΩ. E aí quando eu incidir a luz, ele vai caindo essa resistência, uma resistência mais baixa. Então eu preciso ter um negócio, uma tripa aqui comprida, aqui, vamos dizer assim, né? De semicondutor aqui, né? Então preciso ter esse zigue-zague bem comprido, o mais comprido possível, né? E quais são os materiais semicondutores que a gente utiliza nesse resistor dependente de luz, né? Então a gente tem aí o sulfeto de cádmio, né? O seleneto de cádmio, tá? Sulfeto de chumbo, o seleneto de chumbo, então são todos materiais semicondutores que quando você incide a luz, tá? Ele cria elétrons e lacunas livres, né? E aí ele vai diminuindo a resistividade dele ou aumentando a condutividade dele, tá? E como que funciona a resposta em frequência do LDR? Ou seja, é, como que ele se comporta com os diferentes tipos de luz, né? Então isso vai dependendo do material. Então o sulfeto de cádmio, né, o CdS, tá? Ele está mais aqui voltado para a luz visível, 5.130 nanômetros aqui, né? Já, por exemplo, o sulfeto, o de chumbo, né? O sulfeto de chumbo, né? O seleneto aqui de chumbo, eles estão mais para a área de infravermelho, né? Por causa do comprimento de onda que é bem mais alto, né? Então aí cada um deles vai, né? Isso aqui vai depender de onde você quer utilizar, né? O teu sensor, se é para luz visível ou para luz
infravermelho, tá? Então cada um deles vai ter uma resposta mais forte dependendo do tipo de luz que você incide, né? Ou seja, a variação da resistência dele vai ser mais forte de acordo com com a luz que você está incidindo, né? Com a frequência da luz, né? Como que fica a equação do LDR? Então, na verdade, ele não tem uma equação muito bem definida, tá? A gente pode dizer o seguinte, que a resistência dele é igual a um 10 elevado a 1A divididos pela potência ótica elevada a um certo valor B. Tá? Isso quer dizer que quanto mais potência ótica, menor a resistência, mais vai caindo a resistência dele. Tá? Aí você pode linearizar ele aqui, se você aplica o log dos dois lados, você lineariza a curva e ela tem essa curva aqui linearizada quando ela tem log de R e log do P, né? Então dá para ver que a resistência aqui sai aqui de valores altos, né? E vai descendo para valores bem baixos de acordo com o aumento da iluminação do sensor, tá? E quais as características aí do teu LDR, né, na prática, né? Então o LDR tem essa cara aí na prática e ele, em geral, ele tem quando ele está no escuro, né, sem iluminação nenhuma, ele tem uma resistência bem alta, de 1 a 10 mega ohms, tá? Tipicamente. E quando você coloca ele na iluminação, ele cai a resistência dele drasticamente para 75 a 300 ohms. Então cai bastante, né? A velocidade de reação dele é 200 km por segundo. Aí você fala assim, nossa, parece que é rápido. Não é rápido não, né? Se você pensar que ele tem lá 1 mega, seria 1000K, né? Então 1000K, 200 km por segundo, ele vai levar 5 segundos aí mais ou menos para chegar próximo de 0 ohms, né? Então ele demora, tá? Claro que não vai chegar a 0 ohms, vai chegar a 100 ohms, por exemplo, mas ele demora bastante, né? Vai demorar aí 3 a 4 segundos para diminuir a resistência dele quando você ilumina ele. Então ele não é um sensor rápido, tá? A gente vai ver que outros sensores óticos são muito mais rápidos que o LDR, tá? Então ele tem uma característica de ser lento, tá? Mas a variação dele é muito grande, né? De resistência de mega ohms para algumas dezenas de ohms. E que circuitos a gente pode empregar aí o nosso LDR, né? Então, o circuito mais simples é um divisor de tensão, tá? E normalmente o LDR, como a variação dele é muito brusca, em geral a gente não utiliza muito ele para medir a intensidade de luz, é mais para detectar, né? Ou seja, quando ultrapassa um limiar, você utiliza para fazer alguma coisa, né? Para acionar algum alarme, ligar alguma coisa, né? Então o LDR é mais ou menos utilizado dessa forma. Então, por exemplo, aqui quando o LDR está no escuro, nesse circuito aqui, praticamente vai sair 5 volts, porque ele vai ser em mega ohms, né? Então vai sair 5 volts na saída. Quando ele estiver iluminado, tá? Ele vai quase jogar a saída para zero, né? Porque a resistência dele vai ser de 75, 100 ohms, né? Então aqui ele é quase que uma saída digital, né? Ou é 0 ou é 1, ou 0 ou 5 volts, né? Então uma das aplicações que o pessoal usa, por exemplo, pode ser para você ligar um certo relé, né? Se estiver escuro, você quer ligar uma iluminação, né? Então aqui tem um LDR, aqui no NORP12, né? Que a pessoa está utilizando aqui que quando ele é iluminado aqui, né? Quando ele está com luz, ele vai ter uma resistência bem baixa, então ele vai jogar essa resistência de 1.5 kΩ da base do transistor, vai jogar praticamente a zero e vai fazer com que o transistor esteja cortado, ou seja, o relé vai estar desligado aqui, né? E na hora em que o nosso LDR estiver não sendo mais iluminado, se estiver no ambiente escuro, ele vai ter uma resistência bem alta e aí quase toda essa tensão de 12 volts vai passar para cá, né? E aí você vai ter uma tensão aqui alta na base do transistor, fazendo com que o transistor sature e ele vai conectar o coletor dele ao terra, ao zero, tá? Que vai acionar esse relé que provavelmente vai acionar uma iluminação, né, para iluminar um certo ambiente, tá? Quando está tudo escuro. Então aqui uma aplicação de LDR, ele é bastante utilizado nesses tipos de aplicação. Então era isso que a gente tinha para falar sobre os sensores óticos nessa primeira parte. Depois a gente vai falar sobre fotodiodo e fototransistor, que são sensores mais sofisticados, né? Como referências aí é o livro do Blackburn de instrumentação moderna e também o livro do Alexandre Balbinot de instrumentação e fundamentos de medidas que a gente tem lá no sistema do Bibliotec.